Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um card view. Esse vídeo é a parte 2. Se você não viu a parte 1, clica nos links da descrição do vídeo e veja a parte 1 primeiro. Vamos programar? Na aula passada, eu tinha criado o layout do nosso card view. Agora eu vou colocar IDs para eles, para que a gente possa utilizar. Então aqui no nome da postagem, eu vou chamar esse teste view de teste nome, refactor. A imagem eu vou chamar de image postagem. E aqui a legenda da postagem eu vou chamar de teste postagem. Bom, eu poderia também colocar um ID para esse horário aqui de exibição e também trabalhar com os botões, caso eu quisesse. Mas nesse exemplo eu vou trabalhar apenas com o título, a postagem e a legenda da postagem, ok? Então, agora eu vou aqui no postagem, no My View Holder. Agora aqui no My View Holder eu preciso criar a visualização. Para poder criar essa visualização, então eu vou colocar um view chamado item lista, que vai receber o layout inflator .from, e aqui então como parâmetro eu vou passar o parent.getContext. Então eu tenho que fazer a inflagem do layout. Agora aqui eu tenho que colocar o ponto inflate para poder inflar esse layout. Agora aqui, como parâmetro no inflate, eu tenho que passar, né, o item aqui, ó, a postagem em detalhe, que é o item da lista que eu criei, né? Então o caminho dele é r.layout.postagem em detalhe. O segundo parâmetro, por padrão, a gente passa o parent, e o terceiro parâmetro eu não vou usar, eu vou passar apenas false. Agora eu tenho o meu item da lista, que é uma view, né? Que é uma inflagem, então, do meu item da lista. Perceba que a classe MyViewHolder, no seu construtor, ela passa como parâmetro uma view, que é um item do tipo view. Então aqui eu já consigo receber esse parâmetro que é do tipo view. Então aqui o MyViewHolder, ao invés de retornar null, eu preciso que ele me retorne um new MyViewHolder, e como parâmetro, então eu vou passar este item da lista. Então, ao receber esse item da lista, agora sim eu posso utilizar o Find View by ID para cada um desses componentes. Então, aqui eu vou colocar os mesmos nomes que eu coloquei lá no layout. Eu vou colocar teste nome. Aqui eu vou colocar teste postagem. E aqui image postagem. Então agora aqui no MyViewHolder eu vou colocar cada um desses itens. O teste nome vai receber um item view ponto find view by ID, e aqui como parâmetro r.id.teste nome. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Desculpa, eu estou no lugar errado. Na verdade, é aqui, né, embaixo, tá? Então é a mesma coisa.
o item view, ponto, find view by ID, e aqui r.id, ponto, teste postagem. E o seguinte é a imagem, então, só vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil, ó. Vou colar e aqui vai ser o aqui vai ser o imagem postagem. Então agora, aqui no onBind View Holder, eu já vou conseguir fazer a exibição desses itens. Então aqui, eu vou poder usar o holder, que é esse parâmetro que a gente recebe aqui do tipo MyViewHolder. Então, esse holder nada mais é do que o nosso objeto, que vai ser retornado aqui, tá? Então aqui, eu poderia colocar, né, os itens, setar os itens que eu quisesse naqueles itens da lista, usando o holder ponto teste nome ponto set text, e aí eu coloco o texto que eu vou setar como nome, né? Em seguida, holder ponto teste postagem ponto set text, posso colocar também a legenda da postagem e depois eu posso pôr também image postagem, e aqui eu coloco o set image resource. E aqui, como imagem, eu vou colocar r.drupal, e aí eu posso escolher uma imagem. Percebe aqui, ó, que cada uma das imagens, essas aqui são as 4 imagens que eu tenho na pasta Drupal. Essas imagens, elas recebem um número inteiro, tá? Então, o parâmetro aqui do set image resource é um valor inteiro. Eu vou setar essa primeira imagem aqui. Se você executar agora, nada vai acontecer, porque, na verdade, aqui no... Aqui no Get Item Count, né, nós precisamos passar como parâmetro a quantidade de valores que eu vou querer exibir. Eu vou colocar 6, mas você poderia retornar quantos itens a sua lista tivesse. Bom, eu vou executar o app agora para vocês verem. Olha só, app executando, então, como você pode ver, o nosso card view, ele se repete 6 vezes, que foi a quantidade de vezes que eu coloquei para ele se repetir. Ele está se repetindo igual, né? Porque o texto está estático, tá ok? Mas o card view já está montado. Então agora nós vamos criar um array para guardar esses itens. Então agora eu vou vir aqui na minha main activity e eu vou criar um list, né? Vou criar um private list. Esse list vai ser uma lista de postagens. Porém, essas postagens nós não temos ainda. A ideia é que a gente crie uma classe e dentro dessa classe a gente vai colocar alguns atributos. Então, esse list de postagens, a gente vai adicionar alguns objetos do tipo postagens. Então, eu vou chamar de postagem, e aí eu vou criar aqui, botão direito, new, Java class, eu vou chamar de postagem essa classe. Então agora aqui eu vou criar um atributo do tipo private string, que vai ser o nome, private string, que vai ser a postagem em si, né? Vou colocar no plural só para ficar diferente do nome da classe. Na verdade, vou chamar de post, tá? Apenas para ficar diferente do nome da classe. E vou criar um objeto do tipo int, que vai ser uma imagem. Lembra que eu falei que a imagem ali, né, ela recebe um valor
inteiro, né? Aqui, a hora que a gente colocou, ó, a imagem, ela é um valor inteiro, tá? Feito isso, então, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em Generate, vou gerar o construtor. Primeiro eu vou gerar um construtor vazio. Por que o construtor vazio? Porque com isso eu posso instanciar uma postagem sem precisar passar os parâmetros. Porém, eu também vou gerar outro construtor, Generate, construtor, já com os parâmetros de nome, post e imagem. E por último, né, botão direito, Generate, Getters and Setters. Então, eu vou utilizar aqui o gerador para gerar as classes, os métodos gets e sets. Então, com isso a minha classe já está pronta. E agora, então, lá na main active, esse list vai receber, então, um list do tipo postagem. Ele me pede para dar aqui um Alt Enter, eu dou o Alt Enter e ele adiciona a classe automaticamente ali para mim. Agora, eu vou criar um método para configurar essas postagens para mim, tá? Então, eu vou criar um método público void chamado preparar postagens. A ideia desse método é que é para a gente conseguir carregar as postagens de maneira mais simples aqui dentro, ok? Então, eu poderia recuperar essas postagens de um banco de dados, por exemplo, porém, aqui eu vou gerá-las de maneira automática. Então, aqui, nas postagens, eu vou instanciar a classe postagem, né? Então, postagem P igual a new postagem, e aqui eu posso passar como parâmetro, né, o nome, em seguida a postagem em si, né, e a imagem r.drupal. Imagem 1. Então, agora eu consigo passar essa postagem no meu array list, utilizando o this, ponto postagem, né, que é o nome aqui do meu array list, ó, ponto add, e aqui eu passo como parâmetro o p, que é a postagem. Vou fazer isso para criar 4 postagens, tá? Então, eu vou criar 2, 3, 4. E vou colocar outros nomes aqui, né? Então, aqui eu vou apenas mudar os textos. Vou colocar outro nome aqui. Vou colocar a imagem 2. Aqui. Vou colocar a imagem 3. Opa! Aqui vou colocar. E a imagem 4. Então, eu já tenho as postagens. Então, aqui, né, na definição do adapter, eu posso colocar o this, ponto, prepara postagens, que é o método, né, que vai criar as postagens para nós. Com isso, então, nossas postagens estão configuradas. Então, agora, aqui na definição do adapter, eu passo direto, então,
as minhas postagens, ok? Então eu passei a postagem aqui, porém eu não tenho no postagem adapter um construtor, né, que receba esse parâmetro. Então, né, aqui eu posso criar um construtor, botão direito, generate construtor. Esse construtor, ele recebe um list, né? Um list de postagem que eu posso chamar de P. E eu posso também criar um atributo aqui que vai ser private list também, né? Uma lista de postagem que eu vou chamar de postagens, ok? Então aqui, ó, eu vou passar essas postagens, ok? E agora aqui, né, dentro do construtor, eu vou colocar this, as postagens recebem o P, né? Então, na verdade, eu vou colocar aqui lista postagens para ficar mais fácil postagens, para ficar mais fácil de entender o que está sendo passado aqui, tá? Então, nós temos uma lista de postagens, né, que é passada aqui para as nossas postagens, ok? Então, agora aqui no Unbind View Holder, eu preciso recuperar essas postagens, né? Como que eu vou fazer? Então, eu vou colocar postagem, que eu vou chamar de postagem mesmo, recebe as postagens, né? E aqui eu vou colocar o método get. O método get, ele vai retornar o item da postagem baseado na posição em que ele está. Então, eu passo como parâmetro o position aqui. Então, aqui, ao invés de passar o nome direto, né? Eu vou passar essa postagem aqui que a gente acabou de criar, ponto get nome. E nas outras, a mesma coisa. Postagem, ponto get post. E no seguinte, postagem, ponto get imagem. Agora, apenas aqui no main activity, faltou um pequeno detalhe, né? Aqui eu criei um private list postagem, porém eu preciso instanciá-lo, né? New array list. Esse list é uma lista do tipo array list, certo? Então, ao criar esse array list, indicando que essa lista é um array list, agora sim eu posso executar que ele vai exibir todas as postagens para mim. Porém, antes de executar, eu vou ter um detalhe aqui no postagem adapter que eu retornei de maneira estática 6. Porém, eu vou retornar postagens ponto size para que ele procure quantas postagens eu tenho e retorne a quantidade de itens que realmente tiver. No nosso caso aqui, né, ele vai ter 4. Então agora eu vou executar, né? Vamos ver se vai rodar. Então veja bem que eu já tenho as minhas postagens funcionando dentro do meu card view, ok? Nesse caso aqui, né, eu estou utilizando de maneira estática as postagens, porém você poderia recuperá-las tranquilamente aí de um banco de dados. Então, existem outras maneiras, na verdade, de exibir essas grids sem ser dessa forma aqui. Eu poderia exibir para que ele rolasse de maneira horizontal. Para isso, eu vou fazer uma configuração aqui no meu layout. Então, aqui, na verdade, o prepara postagens vai aqui no adapter, né? E aqui, na definição do layout, então aqui, ao invés de colocar dessa maneira aqui, né,
eu poderia, Recycler View.Layout Manager, eu poderia colocar simplesmente Linear Layout Manager. E aqui, então, eu colocaria Layout Manager.Set Orientation. Então, aqui eu vou colocar o Linear Layout horizontal. Desculpa, aqui é Linear Layout Manager, certo? Ponto Set Orientation. E aqui eu passo Layout Manager.Set Orientation e Linear Layout.Horizontal. Vamos executar agora, então, para ver o que vai acontecer. Olha só, na hora de executar, então, você arrasta para o lado, tá? Então, é uma outra maneira de exibir os cards views, arrastando para o lado, ao invés de arrastar para baixo. Você poderia ainda exibir como grid. Para exibir como grid, eu vou comentar essas duas linhas aqui de layout e vou criar um novo layout, que é um Recycler View ponto Layout Manager, que eu vou chamar de Layout Manager igual a New Grid Layout Manager. Aqui, o Grid Layout, ele precisa de dois parâmetros. O primeiro é o Context. Eu posso colocar o Get Application Context ou colocar apenas this. E o segundo parâmetro, é quantas colunas eu quero na minha grid. Vou colocar apenas uma. Na verdade, se eu pôr uma, ele vai executar da maneira como estava antes, com apenas uma coluna. Porém, eu vou pôr duas, apenas para que vocês vejam a diferença, para que ele execute com duas colunas na grade. E neste caso, olha que legal. Então, eu estou executando com duas colunas. Aí os botões acabam não cabendo aqui, né? Então, mas, né, caso você queira executar dessa maneira, você consegue executar. Apenas os botões é que não cabem mesmo. Essa quebra de texto no botão, ela não é legal. Então, para esse layout, o ideal é que ele tenha uma única grade. Porém, você pode querer criar outro layout com duas grades, assim, dessa maneira. Certo? Então, eu vou deixar apenas com uma grade mesmo, que para esse layout que eu criei, fica melhor. Então, com isso, você pode criar uma galeria de imagens, enfim, o que você precisar criar, né? E ao invés de horizontal, ele poderia ser vertical também, certo? Então, nessa aula, você aprendeu a criar um card view.